Boa tarde, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais um devocional do meio-dia. São exatamente meio-dia do dia 9/7/2026. Hoje é feriado aqui no estado de Campinas. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua família? Quais são os seus planos? Tenha aproveitado o dia de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje o nosso devocional, sabe? O devocional que nós estamos fazendo aqui, ó, durante essa semana, devocional de hoje. O tema do devocional é a voz que chama de volta ao princípio. A voz que chama de volta ao princípio. E aí, Ageu vai escrever no seu livro, no capítulo 1 e o verso 6, olha que palavra poderosa Ageu vai escrever. Olha que palavra poderosa Ageu vai nos dizer. E é para minha vida e é para a sua vida durante esse dia e é para toda a nossa vida. Olha o que ele diz: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. E por que Ageu está dizendo isso? Olha que coisa poderosa e que coisa assustadora o profeta está falando. Ele está falando, olha, que tudo aquilo que nós fazemos, que as pessoas estão fazendo na época dele, não está gerando resultado. É muito esforço e resultado nenhum. Ele vai dizer, ó, vocês têm plantado muito, não é pouco, plantado muito, trabalhado muito, se esforçado muito e colhido bem pouquinho, né? Parece que, sabe, parece aquela história lá, olha, eu recebo o meu salário no final do mês, ou no começo do mês, e o salário não dá para nada. Eu trabalhei tanto e o salário não dá para nada. Então a Ageu está dizendo praticamente isso. Vocês trabalham muito, mas vocês colhem pouco. Vocês comem, mas vocês não ficam satisfeitos. Vocês bebem, mas vocês não ficam satisfeitos. Vocês se vestem por causa do frio e a roupa de vocês não aquece. Vocês recebem um salário e parece que o salário que vocês recebem, quando vocês vão colocar na sua carteira, a carteira está furada, o salário cai e não resolve nada. E por quê? Ele diz isso. Ele diz, porque vocês têm deixado o que é prioritário na vida de qualquer pessoa. Vocês têm deixado de buscar a presença de Deus. Vocês têm deixado Deus para último lugar. Vocês têm deixado Deus, sabe, em uma prateleira aberta no Salmo 91. Vocês não têm vivido Deus, não têm tido comunhão com Deus. E aí, por mais que vocês se esforcem, vocês não vão conseguir prosperar. Conseguir prosperar. Então nós vivemos em uma geração que é a geração mais ocupada da história. Nós nunca tivemos tanta ferramentas, tanta tecnologia, tantas oportunidades e mesmo assim, né, as pessoas vivem cansadas, vivem ansiosa e com a sensação de que o que tem nunca é o suficiente. Trabalha muito mais, ganha mais, compram mais, mas experimentam menos paz, né? Nós temos mais coisas do que os nossos pais tiveram e somos mais infelizes do que os nossos pais eram. A gente ganha mais do que os nossos pais, a gente tem um saber maior do que os nossos pais, né? A gente compra mais, a gente tem mais oportunidade, mas mesmo assim, sabe, nós não experimentamos paz. E a pergunta para mim e para você nessa tarde, por que existe tanto esforço e tão pouco resultado? Por que nos esforçamos tanto e o nosso resultado é tão pequeno, né? Essa era
a, exatamente a situação do povo no dia do profeta Ageu. Eles não estavam em pecado escancarado, não haviam abandonado Deus completamente. O problema era bem sutil. Era a prioridade que eles colocavam. Não é que eles não amavam a Deus, eles amavam, mas eles colocavam Deus em último lugar. Então, eles não estavam desviados, né? Eles não estavam desviados, eles não haviam abandonado Deus completamente, mas eles deixaram Deus em último lugar. Deus deixou de ser a prioridade deles. E quando Deus deixa de ser a nossa prioridade, nós também vamos deixar de ser a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é apenas para os comprometidos, para aqueles que estão comprometidos com Ele, né? Deus deixou de ser a prioridade. Eles reconstruíram suas casas que estavam, né, abandonadas, mas deixaram a casa de Deus destruída. Por isso, Deus envia Ageu não para condenar, mas para chamá-lo de volta ao princípio. Olha o que o devocional vai dizer, que existe momentos em que nada parece ser suficiente. Trabalha-se muito, mas o resultado é pouco. Come-se, mas a fome continua. Bebe-se, mas ainda tem sede. Foi assim que o povo, nos dias do profeta Ageu, buscava prosperar, mas havia deixado de lado o mais importante, o lugar da presença de Deus. E enquanto se preocupava apenas com o próprio conforto, o templo estava em ruína. Então veio a voz do Senhor, lembrando que nenhum esforço traz plenitude quando o coração está distante dele. Essa chamada, ela confronta e alerta, mostrando que a verdadeira prosperidade, ela nasce da prioridade correta. E qual é a prioridade correta? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O povo ouviu, o povo temeu, reconhecendo que a vida, ela só encontra sentido quando Deus ocupa o centro. Então, o profeta Ageu, ele vai começar dizendo assim: vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas vocês não ficam satisfeitos. Vocês bebem, mas continuam com sede. Vocês se vestem, mas continuam com frio, não se aquece. Vocês recebem salário, mas o salário de vocês não dá para nada. E por que isso acontece? Por quê? Primeira coisa é entender que quando Deus deixa de ser prioridade, nada satisfaz. Quando Deus deixa de ser prioridade na nossa vida, nós não temos nada mais que possa nos satisfazer. Observe a sequência do texto que a Ageu vai falar. Eles plantam, mas não colhem, colhem pouco. Eles comem, mas continuam com fome. Eles bebem, mas continuam com sede. Eles vestem, mas continuam sentindo frio. Eles ganham dinheiro, mas esse dinheiro desaparece, né? Perceba que Deus não diz que eles não tinham nada. Eles tinham alguma coisa, sim. Eles tinham, mas não tinham o suficiente. Não era nada o suficiente. Existe uma diferença enorme entre possuir muito e viver satisfeito. Possuir muito e viver satisfeito. Você pode possuir muito, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar, você nunca vai ser uma pessoa satisfeita. Jesus, ele disse: nem só do pão viverá o homem, nem só do pão viverá o homem. O ser humano, ele possui um vazio espiritual, e esse vazio, ele não pode ser preenchido por dinheiro,
nem sucesso, nem reconhecimento, nem ministério, nem crescimento da igreja. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. Ageu não vai dizer que eles não tinham nada, eles tinham, mas não era o suficiente. Porque quando Deus não é suficiente na nossa vida, nada que eu possa ter vai ser suficiente na nossa vida. Agora, onde eu estou, né, na lista de prioridade? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Onde eu estou na sua lista de prioridade, né? Onde eu estou na sua lista de prioridade? Quem coloca Deus em segundo lugar nunca encontra satisfação em primeiro lugar. Você nunca vai conseguir satisfação em primeiro lugar se você coloca Deus sempre em segundo lugar. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto que nós acabamos de ler, nesse versículo de Ageu, capítulo 1, verso 6, é que o maior problema não era a falta de recurso, era a ordem de prioridade. Não era a falta de recurso. Ageu capítulo 1, verso 4 vai dizer o seguinte: é tempo de habitares vocês em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus permanece em ruína. Então o problema não era a falta de recurso, era a ordem de prioridade. Eles tinham deixado Deus como segundo, como terceiro plano, né? O povo dizia: agora não é a hora. Agora não é a hora de colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, eu conheci uma pessoa que na minha época, quando eu era mais jovem, ele já era de idade, devia ter uns 60 anos. E ele dizia assim: olha, quando eu me aposentar, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Mas por enquanto não. Por enquanto não, né? Ele dizia, não é a hora ainda. Só que é exatamente aquilo que o povo dizia, né? Agora não é a hora. E quando vai ser a hora? Agora. Quando você vai... eu não posso colocar Deus em primeiro lugar porque eu preciso estudar. Eu não posso colocar Deus em primeiro lugar porque agora eu entrei na faculdade, preciso estudar bastante. Eu não posso colocar Deus em primeiro lugar agora porque eu preciso trabalhar. Eu não posso colocar Deus em primeiro lugar porque eu preciso me casar. Eu não posso colocar Deus em primeiro lugar porque eu preciso ter filho. Agora o filho nasceu, eu preciso cuidar do filho. Enquanto isso, o tempo vai passando e você vai ficando velho. Eu não posso colocar Deus em primeiro lugar porque agora eu estou velho e estou doente. Aí está na lápide lá, no cemitério, quando a pessoa morrer. Jaz aqui uma pessoa que nunca colocou Deus em primeiro lugar. Então, se você não pode colocar Deus em primeiro lugar hoje na sua vida, você não vai poder colocar Deus nunca em primeiro lugar, porque sempre vai ter alguma coisa para você fazer. O povo da época de Ageu, ele dizia: agora não é a hora. Primeiro eu vou cuidar da minha vida, depois eu cuido das coisas de Deus. Mas Deus inverte a lógica. Antes da prosperidade vem a prioridade. Aprenda isso. Antes da prosperidade vem a prioridade. Eles investiam em conforto, mas eles negligenciavam a presença de Deus. E isso acontece hoje, não é verdade? Isso acontece hoje, da gente negligenciar a presença de Deus, né? Hoje acontece do mesmo jeito da época do profeta Ageu. Há pessoas que têm tempo para o Netflix, tem tempo para o Instagram, tem tempo para ficar horas no celular, tem tempo para o trabalho, tempo para academia, tempo para lazer, né? Mas 5 minutos de oração nunca tem tempo. 10 minutos para ler a Bíblia nunca tem tempo. Falta tempo. Então, não é falta de tempo, é a ordem da prioridade que nós colocamos. Aquilo que recebe seu tempo revela
aquilo que governa o seu coração. Aquilo que recebe o seu tempo revela aquilo que governa o seu coração. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, nesse devocional, é que Deus manda o povo refletir. Ageu capítulo 1, verso 5 vai dizer o seguinte: considere o seu passado, ou seja, reflita sobre isso, né? Algumas versões da Bíblia vai dizer: considerai os vossos caminhos, começa a refletir sobre esse caminho. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece correto, mas o final dele são caminho de morte. Então, Deus vai dizer no verso 5 do capítulo 1 de Ageu, ele vai dizer exatamente isso: considere o vosso caminho. E no hebraico, essa palavra, considere o vosso caminho, ela tem a ideia de pare, reflita, examine cuidadosamente isso. Tá certo isso? É um caminho correto, né? Reflita, examine cuidadosamente. Por quê? Porque vivemos correndo, mas quase ninguém reflete. Muitas pessoas sabem trabalhar, poucas sabem avaliar a própria vida, né? E Deus pede que muitas vezes eu e você possamos fazer uma pausa, porque nunca a gente vai deixar de colocar as nossas prioridades em primeiro lugar. Faz sentido para você? O que você acha? Faz sentido para você? Como está a sua vida espiritual hoje? Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus, né? Você busca Deus ou apenas busca as bênçãos que Deus pode te dar? Sua agenda demonstra que Deus é sua prioridade? Reflita sobre isso. Quem nunca revisa a direção pode acelerar para o destino errado. Quem nunca para e pergunta: será que eu estou caminhando para o destino certo? Pode chegar no lugar errado. Amém? Outra coisa que nós precisamos aprender nesse texto de Ageu é que a verdadeira prosperidade ela começa pela presença de Deus. A verdadeira prosperidade ela começa pela presença de Deus. Ageu capítulo 1, o verso 8 vai dizer o seguinte: suba ao monte, tragam madeira e reconstrua o templo. Suba ao monte, traga madeira e reconstrua o templo, né? Coloque Deus em primeiro lugar, porque a verdadeira prosperidade, ela começa na presença de Deus. Deus não começou prometendo riqueza, ele mandou reconstruir o altar. Amém? Se você quer prosperar, reconstrua o seu altar. Porque Deus sabe que quando o altar é restaurado, começamos a viver uma vida em abundante. Se você restaura o seu altar, a sua vida é restaurada. O templo, ele apontava para a presença de Deus, né? E hoje a Bíblia diz que Cristo habita em nós. Paulo vai dizer: Cristo em nós, esperança da glória, né? A aplicação hoje ela permanece. Antes de construir a sua carreira, coloque Deus em primeiro lugar. Reconstrua a sua comunhão. Antes de reconstruir suas finanças, reconstrua seu altar. Antes de buscar um crescimento, busque intimidade, um crescimento com Deus. Toda reconstrução verdadeira, ela começa na presença de Deus. Faz sentido para você? Então, a voz de Deus, ela continua ecoando hoje. Ela não é apenas ela nos chama para um arrependimento. Ela também chama filhos de volta a casa. Talvez a vida hoje pareça uma bolsa furada, sabe? Que você trabalha e as coisas parecem que não dão certo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Coloque Deus em primeiro lugar. Ageu nos mostra que Deus
nos oferece apenas uma oportunidade de você e eu voltarmos à sua presença. Ele nos chama de volta ao lugar onde tudo começou, na presença de Deus. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Beleza? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que Deus possa iluminar a sua vida através do Espírito Santo, para que você possa voltar ao primeiro amor e colocar Deus como prioridade na sua vida. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Beijo no seu coração, do seu pastorzão. Deus abençoe.